Saber Cotidiano apresenta Tá todo mundo no vazio, tá todo mundo perdido, sem perspectiva, abalada, com confiança baixa, autoestima péssima, sem ver futuro, sem conseguir se relacionar. Essa perspectiva atual que a gente está vivendo na contemporaneidade traz para a gente a importância de refletir sobre esse vazio político, cultural, social e afetivo, que talvez tenha contribuído para a conformação de outras tipologias de personalidade que muitos vão chamar do narcisismo a partir de uma perspectiva mais cultural. Alguns autores, alguns teóricos vão se debruçar sobre esse tema e é sobre eles que a gente vai falar agora nos próximos vídeos. Para isso é importante a gente falar um pouquinho antes sobre essa cultura do narcisismo, o que representa ela na nossa contemporaneidade e de que maneira ela é de extrema valia para a gente entender para onde a gente está caminhando. Então não é novidade para ninguém que sentimentos de vazio, de falta de sentido, a incapacidade de se relacionar de maneira profunda e significativa com outras pessoas, a hipocondria, a dificuldade de ter um sentimento coeso do eu, são sintomas propriamente ditos desse novo modelo de vida pós-pandêmico, no qual a gente também foi atravessado de uma maneira muito avassaladora, não só pela pandemia, mas pelas consequências desse afastamento, desse esgarçamento dos laços sociais, e que a gente ainda está entendendo como retomar isso, né? Como combinar uma vivência um pouco menos sociável uns com os outros. Mas, muito antes da pandemia, lá para os anos 80, 90, com a mudança nos padrões de consumo, alguns autores como Christopher Lasch e o próprio Baudrillard, mesmo Lipovetsky, já tratavam desses temas, justamente porque eles já estavam vendo as mudanças nos padrões de consumo. E é nesse sentido, né, que o Christopher Lasch vai falar principalmente no mínimo eu, né? Essas situações nas quais os indivíduos passam a buscar soluções e identidades muitas vezes pautadas em micro-ilusões de uma ideia de uma grande potência. É claro que é importante pra gente, quando a gente fala de narcisismo, é importante a gente voltar um pouco e entender o que é esse narcisismo, né? Por quê? Porque dentro da psicanálise, dentro da discussão psicanalítica e da psicologia, existe uma visão que foi então apropriada por esses autores para a gente pensar a contemporaneidade. Mas eu vou voltar um passo atrás, entender principalmente como Freud considerou esse narcisismo. Então, num primeiro momento, o narcisismo pode ser visto e lido como a retirada de interesse pelo mundo externo, sintomas mais megalomaníacos, uma visão do eu super exacerbada. Mas Freud já dizia, isso não é uma atitude ruim, perversa, mas sim uma defesa do próprio ego, né? Uma maneira de gerar um instinto de preservação através desse complemento libidinal do egoísmo. A partir da libido que é retirada dos objetos, o sujeito então retorna aos investimentos objetais, ao ego. Por quê? Porque na primeira infância, né, é importante o narcisismo para a organização das pulsões e para a construção da autoimagem desse sujeito. Só que na idade adulta, através das faltas, das carências, das questões que o mundo impõe às pessoas, elas muitas vezes tentam buscar um amor
elas tentam se relacionar, elas se decepcionam, e diante dessa situação, ele volta para si, né? Ele tenta restaurar o seu sentimento primitivo de onipotência perdido. Muitas vezes a gente escolhe os objetos aos quais a gente direciona a nossa libido justamente porque eles seguem esse modelo do eu, da pessoa identificada, a pessoa que é uma referência para nós ou uma referência de quem a gente gostaria de ser. E é claro que neste momento em que há uma correspondência desse outro ser, a gente resolve um pouco a questão do nosso investimento libidinal. Mas quando não existe essa reciprocidade, quando o sujeito se sente impotente na sua capacidade de amar, ocorre de fato essa fragilização do ego, que, debilitado, volta-se para si, num movimento de reinvestimento narcísico, um movimento de defesa. E aí ele pode pensar em inúmeras idealizações, né? E aí, voltando para a nossa sociedade, né? Com as nossas frustrações e com todas as outras questões que atravessam o sujeito na contemporaneidade, a gente vai entender que esse investimento no eu, ele acaba esbarrando, então, em ideias de consumo, né? Num ideal de ser uma potência sexual, de se sexualizar, de se colocar como objeto, de buscar uma estética da existência, de buscar um líder, de buscar um estilo de vida, de buscar um ideal de personalidade, né? E por isso as pessoas, muitas vezes, elas se perdem. Será que sou eu? Será que é a minha personalidade? Ou aqui eu estou exercendo um papel na frente da câmera, na rede social, nas postagens? Né? Isso, as fronteiras começam um pouco a se borrar dentro deste momento, a partir deste momento. Então, muitas vezes, os bens e serviços de consumo, não só, mas os estilos de vida, principalmente, né? É claro que Lesch falava mais de bens de consumo, Baudrillard também, mas daí a gente tem já na contemporaneidade essa questão da venda da experiência, né? Então, os estilos de vida, substitutos de um ideal de eu, privando assim o ego de se desenvolver e de ter essa vinculação muito necessária para a alteridade, que afinal a gente precisa se relacionar de forma profunda com os outros, né? Mas a gente não consegue, então a única maneira da gente preencher esse vazio e essa falta de sentido é investindo no eu, né? Procurando encontrar a si próprio através de miragens do seu próprio ego idealizado, que muitas vezes um objeto encarna, ou uma imagem, o uso de determinadas roupas, ou enfim, uma viagem, uma experiência encarna para ele. Então esse sujeito acaba se anulando, uma vez que ele aceita essa realidade imposta dessa sociedade de consumo. E é por isso que o Christopher Lasch, ele vai mostrar como a gente está numa cultura atualmente cujas condições materiais e simbólicas vigentes tendem a exacerbar num grau insuportável as nossas inseguranças, o nosso desamparo, o medo, né, do abandono, forçando a gente então a ativar essas defesas narcísicas como uma maneira de sobrevivência. Isso é tão difícil a gente ultrapassar que a gente tem realmente um momento em que a gente já não sabe mais se essa pessoa que a gente está se relacionando muitas vezes, ela tá ali com a gente ou ela tá ali para cumprir uma função idealizada do que ela espera de uma relação, ou porque ela precisa dizer que está numa relação, que ela tá com alguém, e que isso é importante porque isso é uma imagem idealizada de si mesmo, né? Então esses são alguns dos sintomas. Outro sintoma muito comum é a ideia de fruição imediata do presente. A gente está na era das imagens e a todo momento a gente é forçado a se atualizar, e é constante essa pressa, essa urgência. Isso também traz para a gente a ideia de que a vida é agora, né? E a gente não tem o tempo do amanhã, a gente tem que aproveitar o hoje. E obviamente esse aproveitar o hoje também significa que a gente tem pressa
e com pressa e sem tempo, a gente não consegue, de fato, aprofundar as relações, né? Outro sintoma interessante é a ideia de a busca de uma salvação ou de um salvador. A gente viu recentemente a busca de um salvador. A gente vê todo o tempo, mas mais recentemente no nosso país, né? A ideia da busca de um salvador político que fosse nos livrar, que fosse livrar a sociedade da violência, da corrupção, né? E muitas vezes, ao buscar essa salvação social, essa salvação religiosa, essa salvação num ente externo, não deixa também de ser um pedido de ajuda, né, desse eu desamparado. E, claro, de uma projeção muito maior que tem a ver com determinados ideais. E também um outro sintoma, né, o descompromisso social. Muitos vão falar de anomia, alguns até retomando as ideias de Durkheim, de anomia social, mas o que a gente percebe, na verdade, é que ninguém está nem aí para nada, né? Em termos de coletivo, em termos de mobilização, é muito difícil a gente se engajar em grandes causas, é muito difícil a gente criar um senso de comunidade com outras pessoas, de ter um compromisso para além dos próprios compromissos individuais, justamente porque isso fere demais, isso coloca em xeque esse investimento no eu, porque você tem que se desinvestir um pouco de si para investir numa relação, seja com outra pessoa, para investir numa atitude coletiva. Então, no próximo vídeo a gente vai continuar esse debate, mostrando como entram os outros autores nessa discussão com o Lesch e trazendo mais conteúdos para a gente pensar esse processo do narcisismo na sociedade contemporânea.